através da tua palavra. Fala o nosso coração. Aqui estamos para te ouvir, acabando de falar com o Senhor. Agora, o momento mais importante, o Senhor falar conosco, da direção, Santo Espírito. Que tu seja do céu e nada da terra. Que tu seja do Espírito e nada da carne. Fala conosco essa manhã através da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Gênesis 6, versículo 5. O versículo é corrupção do gênero humano. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Observe que Deus ele olhou para a terra e viu a maldade do homem que havia se multiplicado. Mas Deus ele olhou para a terra e viu a multiplicação. E isso foi logo no início. Agora imagine como Deus está com essa geração atual. Imagine Deus olhando para essa geração que se encontra, a qual a iniquidade multiplicou, a qual o pecado, adultério, tudo o que multiplicou. E Deus, ele, observe que Deus, ele pesou o quê? Pesou o coração. Deus se arrependeu de ter feito quem? O homem. Igreja, nós somos o arrependimento de quem? De Deus. Deus se arrependeu por nos o quê? Criar, por nos formar. Tem pessoas que não tem nem ciência disso. Aí as pessoas fazem tanta coisa que desagradam a Deus, mas não sabendo elas que ela é o quê? É o arrependimento que Deus criou. Deus se arrependeu de ter feito o quê? De ter feito a raça humana. Por causa do quê? Porque o pecado tem o quê? Se multiplicar da maldade. E hoje em dia está pior do que o quê? Do que antes. Essa geração está muito bem pior do que a geração de quem? De Noé. Imagine Deus olhando agora para essa geração. Imagine Deus olhando para as pessoas e vendo a maldade, e vendo tudo aquilo que não agrada a Ele se multiplicar. Observe o 7, diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem, que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver o quê? Os haver feito. Agora, abra em número rapidamente, só falei o versículo, no 23, 19, observe que Deus o quê? Se arrependeu de ter feito o homem, seu não. O homem quer dizer homem e mulher, a raça humana. A raça humana, 23, 19, observe, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer, observe que Deus se arrependeu, seu não. Mas aqui já fala que Deus não se arrepende, mas Deus se arrependeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Deus, vou para Jesus, mas Deus se arrependeu de quê? De criar a raça humana. Igreja, você consegue entender? Você consegue entender a grandeza de Deus? O poder de Deus? Imagine Deus, você já fez algo e depois se arrependeu? Você já criou algo e depois se arrependeu? Você de repente já fez um almoço e você se arrependeu de fazer o almoço? De repente você foi para algum lugar e se arrependeu para aquele lugar e usou o ditado brasileiro: se arrependimento matasse, o quê? Não é que eu estaria. Se arrependimento matasse, eu não fazia. De repente a pessoa comprou algo e depois se arrependeu. Se arrependimento matasse, eu nem compraria. Se arrependimento matasse, eu nem o quê? Nem nesse trabalho eu estava. Se arrependimento matasse, eu nem viajaria. Quer dizer,
a pessoa se arrepende de algo seu, não. Mas Deus se arrepende. Nós se arrependemos de algo que nós fez ou não tem problema algum, mas Deus se arrependendo porque nos criou. Imagina Deus olhando para a raça humana e Deus o quê? Deus se arrependeu por criar a quem? O ser humano por causa do que? Da maldade. E hoje em dia não é o quê? Diferente. Essa geração está bem pior do que a geração de quem? Geração de Noé. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você sabe por que Deus ainda não destruiu a raça humana? Porque de Noé até agora tem pessoas o quê? Pessoas justas que andam com Deus. É por isso que Deus não destruiu a raça humana até o dia o quê? Até o dia de hoje. Porque tem pessoas como Noé, pessoas justas e o quê? Que andam com Deus e Deus acha o quê? E Deus acha graça. Irmã, Deus olhando para a geração. Está agora a época aí da festa da carne, carnaval, seu não. Você vê pessoas oferecendo lá aos demônios lá, né? A festa e tudo mais. Quer dizer, mas por que Deus não destrói? Porque tem pessoas justas clamando exatamente por essas pessoas. Deus deixa o quê? Graça diante de muitas pessoas. É por isso que Deus ainda não destruiu a terra, a raça humana. Não é que Deus, não é que as pessoas param de pecar, não é que Deus não se arrepende, mas porque tem pessoas o quê? Justas e andam com quem? E andam com Deus. Noé era o quê? Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Andava com Deus. Quer dizer, tem pessoas o quê? Que são justas e íntegras. Mesmo multiplicando a iniquidade, o pecado, tem pessoas que continuam o quê? Justas e íntegras diante de quem? Diante de Deus. E por isso que Deus ainda o quê? Deus ele ainda não destruiu a raça humana e as pessoas têm o quê? A oportunidade de se arrepender, aproveitar a misericórdia o quê? De Deus que se renova a cada amanhecer. Mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas tem um porém. Tem pessoas que o hoje não existiu para muitos o quê? Para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dá a oportunidade. A oportunidade foi dada ao ladrão da cruz, ou não, aos dois na verdade. Eles roubaram, porque era ladrão, Jesus no meio, mas ali foi dada a oportunidade aos dois. Um reclamou, murmurou, se tu é filho de Deus, desce daí, salva-te mesmo, nós também. O outro que se arrependeu. Quer dizer, a oportunidade foi concedida para os dois. Aquele que se arrependeu, o que? Ele herdou o reino de quem? O reino de Deus, herdou o paraíso. E hoje não é diferente. E da mesma forma que Deus se arrependeu de criar a raça humana, nós também o quê? Temos que se arrepender todos os dias por nós o quê? Não saber agradar a Deus. Nós temos que se arrepender por muitas vezes não conseguir o quê? Ser justo e íntegro diante de quem? Diante de Deus. Porque da mesma forma que Deus se arrependeu, nós também temos que se arrepender todos os dias e clamar tudo o quê? Pela sua misericórdia, pela tua graça. Orar a Deus para que Ele nunca tire de nós o teu olhar o quê? De misericórdia, de amor. Porque nós temos que ter consciência que Deus o que? Ele se arrependeu. Porque a raça humana o quê? Multiplicou a iniquidade e a maldade. E hoje em dia está muito bem pior do que o quê? Do que antigamente.
A geração que tudo é o quê? É normal. Se você dá sua opinião, você é errado, você está cometendo crime, que você é uma pessoa que não tem ética, que não tem moral, que não tem educação. Uma geração que está o quê? Que está toda o quê? Invertida. Mas Deus, Ele ainda não deu um ponto final no mundo, naquilo que Ele criou. É porque tem pessoas justas, íntegras, e andam com quem? E andam com Ele. Tem joelhos dobrados, clamando por misericórdia. Tem joelhos do joelho dobrado, pedindo a Deus para Ele se lembrar que Ele o quê? Que Ele não retém para sempre a tua ira, porque tem prazer o quê? Na sua misericórdia. As pessoas, né? Pessoas que vivem aí cego espiritualmente, acham que pode fazer da vida o que quer, o que bem quiser, e não sabendo elas que Deus concede o quê? A oportunidade. Imagine se todo ser humano andasse com essa consciência. Deus o quê? Deus arrependeu. Eu sou arrependimento de quem? Eu sou arrependimento de Deus. Imagine todo ser humano pensar dessa forma, hein? Eu estou aqui. Deus se arrependeu, mas por causa de um homem sequer chamado Noé, eu estou aqui, sabendo isso por causa de Noé. Por ele ser justo, íntegro, Deus o quê? Deus não destruiu. Quer dizer, Deus, Ele não destruiu por causa de um homem, somente um homem chamado Noé. Mas Deus olhando para aquela geração. Um povo, a maldade de um lado, do outro, Deus olhando. Quando Ele olha, veio o quê? Viu Noé. Justo. É tanto que foi o próprio Noé que deu o quê? Aí depois, observe que depois, Deus fez o quê? Depois Deus mandou Noé criar a arca, e o dilúvio matou quem? Todo mundo. Observe. Deus destruiu aquele povo. Deus poderia muito bem não criar outras gerações, não. Deus poderia muito bem parar na geração de Noé, mas Deus deu uma limpeza. Deus só deixou Noé, a família dele, e matou todo mundo. Mas só Deus, quer dizer, Deus ele poderia muito bem, Noé, eu vou arrebatar você, sua família, mas vou matar esse povo aí, mas eu não vou criar mais ninguém, não. Deus o quê? Deus salvou Noé, a família dele. Observe que Deus deu instrução para Noé fazer a arca. Hoje em dia, para a pessoa fazer algo, tem que ter prumo, né? Prumo, treina para medir isso. Não é preciso nada disso. Deus, da forma que Deus fez, e ficou muito bem perfeito do que hoje a pessoa usar qualquer tipo de ferramenta. Aí Noé criou uma arca gigante, e aí entrou os animais, aí veio o dilúvio, matou todo mundo. E Deus avisa, antes do dilúvio, Deus o quê? Mandou o povo se arrepender, o povo casando, festejando, adulterando. É como agora. Está sendo avisado, Jesus está voltando. Você olha, você vê o sinal de Deus claro. E as pessoas o quê? Nem pouco se importando. Festejando, se prostituindo, se drogando. Quer dizer, fazendo daquilo a vida que é preciosa que Deus deu de qualquer jeito. Sendo o quê? Pessoas escravas do diabo, pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão algemadas. E Deus concede o quê? A oportunidade, o quê? De se arrepender. E por essas pessoas, tem pessoas o quê? Justas, o quê? De joelhos clamando para essas pessoas. Tem pessoas clamando para que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa de reconhecer os seus pecados, os seus erros, e buscar quem? E buscar a Deus. Por isso que Deus não destruiu a raça humana. Você olha para o mundo, você vê um mundo tão maldoso. Você olha e fala, meu Deus, que mundo é esse? Meu Deus, porque o Senhor não mandou Jesus ainda, porque o Senhor não voltou logo, porque o Senhor não dá logo um final, logo basta. Se nós, que somos pecadores, nós se entristecemos mais em Deus. Nós que somos seres humanos, nós se entristecemos com esse mundo, imagine Deus que vê tudo.
vê tudo, nada escapa dos olhos de quem? Dos olhos de Deus. Imagine Deus vendo aquilo que ele abomina, Deus vendo aquilo que ele é contra. Mas de Deus vendo a pessoa indo contra quem? Indo contra Deus. Mas tem pessoas que justas, que o quê? Que oram a Deus, que Deus se arrependeu por nos criar, a raça humana, e nós também o quê? Temos que se arrepender todo dia pelos nossos pecados, e que Deus venha achar o quê? Venha achar graça diante de nós. Porque se estamos vivos, é pela graça. Amor o quê? Amor não merecido. Favor não merecido. Não merecemos o quê? Não merecemos nada. Deus nos criou para o quê? Para que nós possamos viver obedecendo a sua o quê? A sua palavra. Se a raça humana o quê? Entendesse isso, mas infelizmente muitos não entendem, mas o Espírito vem o quê? A visão das pessoas enquanto há tempo. Que sua cabeça. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor se arrependeu porque é a raça humana. E que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa achar graça diante de nós, meu Pai. Tem misericórdia desta nação, deste mundo, das pessoas.